O espaçamento que representa a distância entre linhas de plantio e entre plantas na linha de plantio influencia nas características e na produção das florestas. A distância ideal para o plantio de espécies florestais é definida em função da qualidade do material genético utilizado e principalmente para maximizar o uso do solo na agricultura familiar. A seguir, vamos apresentar alguns mitos e fatos sobre a determinação do espaçamento em plantios florestais. Uma crença amplamente difundida é que plantios com espaçamentos menores, 1 por 1 ou 1 por 1,5, por exemplo, resultem em árvores mais altas. Quando, na verdade, áreas com espaçamentos menores apresentam árvores mais altas apenas nos 4 primeiros anos após o plantio. A partir desta idade, até a idade recomendada de colheita, que é de 6 a 8 anos para a produção de lenha, as alturas ficam iguais às das árvores de espaçamentos mais amplos. Nas áreas mais adensadas, a partir do 2º ano, iniciam mortalidade elevada nos plantios, basicamente porque não há luz, nutriente e água para tantas árvores. Em espaçamentos iniciais de 1 por 1,5, por exemplo, a mortalidade é em média superior a 60%. Além disso, árvores mais finas e mais altas, como as que ocorrem em espaçamentos menores, também são mais suscetíveis ao tombamento pela incidência de ventos. Outro fato pouco conhecido é que quanto mais apertado for o plantio, mais finas serão as árvores, se comparado com um plantio com uma distância maior entre árvores. O lucro ou o rendimento final das florestas não é maior em plantios com menores espaçamentos. Tanto a mortalidade quanto os maiores custos com manutenção e mão de obra fazem com que seja economicamente mais vantajoso plantios com espaçamentos maiores, aumentando significativamente os custos de produção e diminuindo o lucro em plantios com espaçamentos menores que 2 por 2 metros. Como exemplo, o custo atual com mudas é de cerca de R$ 400 por milheiro. Num espaçamento de 2,5 por 2,5, o plantio será de 1.600 mudas por hectare e o custo equivaleria a R$ 640 por hectare. Enquanto em espaçamento um pouco menor, de 2 por 1,5, por exemplo, onde irão 3.300 mudas, o custo subiria para R$ 1.320 por hectare, só com aquisição de mudas. Quando falamos em plantios energéticos, precisamos lembrar que a madeira utilizada como lenha precisa ter algumas propriedades de interesse. Importante frisar que o poder calorífico é uma propriedade típica da espécie e do material genético utilizado. Por isso a importância da escolha de mudas de boa procedência, mas outras características podem ser influenciadas pelo espaçamento adotado. Quanto mais adensamos os espaçamentos, mais finas serão as árvores produzidas. Árvores finas queimam melhor, porém rápido demais. Árvores muito grossas queimam lentamente e de forma incompleta, e também são mais difíceis de manusear, para alimentar as fornalhas, por exemplo. O ideal para a lenha é trabalhar com toretes de 15 a 20 centímetros, e isso é mais abundante e rentável em espaçamentos com 1.600 a 2.000 plantas por hectare. Para o eucalipto, em espaçamentos mais amplos, se produzem indivíduos com melhores características, volume e diâmetro individual e densidade da madeira, compensando o menor número de plantas por hectare. Os espaçamentos mais recomendados para a produção de lenha variam de 2 por 2 a 3 por 3 metros, sendo os mais utilizados o de 2 por 2,5 metros, que corresponde a 2.000 plantas por hectare, e o de 3 por 2 metros, que corresponde a 1.600 plantas por hectare. Espaçamentos mais amplos permitem copas maiores. Com isso, há incremento em diâmetro, resultando em maiores volumes ao longo do tempo. Espaçamentos a partir de 2 por 2 metros permitem a utilização de implementos mecanizados,
facilitando os tratos culturais do plantio até a colheita. Espaçamentos mais amplos também são recomendados em áreas mais secas ou com maior período de estiagem, pela menor densidade de árvores por hectare, o que diminui a competição por água. Espaçamentos maiores apresentam poucas falhas por morte natural, quando comparados com os espaçamentos mais apertados, onde há uma alta competição entre as árvores. Ou seja, espaçamentos maiores dão mais lucro, produzindo mais com menos.